Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou até boa madrugada. Direito Penal 3, vamos continuar da aula passada. Na aula passada nós falamos artigo 135, omissão de socorro. Hoje nós vamos falar sobre o 135A, que é o condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Pessoal, nesse crime aqui, que é um crime que tem detenção de 3 meses a 1 ano, tá? É um crime de menor potencial ofensivo, então nessa apuração aqui é bem verdade que será adotado o rito do GCRIM, o rito sumaríssimo, o rito da Lei 9.099, podendo a parte ser beneficiada talvez até mesmo com a suspensão condicional do processo. Mas vamos lá. Nesse crime aqui do artigo 135A, o que o sujeito vai fazer? Nesse crime do artigo 135A, existem duas condutas. A primeira conduta que existe nesse crime aqui é aquela conduta que o agente ele vai exigir uma garantia, ele vai exigir um cheque calção, uma nota promissória ou qualquer outra garantia para quê? Para assegurar aquele atendimento médico hospitalar emergencial. E aí você precisa observar a seguinte situação. Essa exigência ela tem que ser condicionada. Por que essa exigência ela precisa ser condicionada? Porque, veja, a simples solicitação de uma garantia sem condicionar esta garantia ao atendimento não vai constituir esta infração penal aqui. Então perceba que existe aqui uma finalidade, de quê? De que o agente deve impor esta condição de atendimento essa condição de atendimento tem que ser, na verdade, fator preponderante através da caução, através da garantia. Então ele vai condicionar, eu só atendo e só realizo o procedimento emergencial se você também agora realizar o quê? Uma garantia. Então veja, você fazer a garantia para que o atendimento possa ser realizado. Bacana? Joia? Então vamos lá, me permita fazer a leitura do artigo 135A. O artigo tem a seguinte redação: exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O parágrafo 1º vai trazer uma majorante, que é uma causa de aumento de pena. Ele vai dizer o seguinte: a pena é aumentada até o dobro se da negativa do atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta morte. Gente, qual é a objetividade jurídica aqui? A segurança do indivíduo, protegendo, claro, a vida e a saúde da coletividade, A vida e a saúde da pessoa que vai até aquela unidade hospitalar, tá? E claro, aqui nós teremos como o quê? Nós teremos como sujeito ativo os administradores e funcionários do hospital. Administradores e funcionários do hospital. Pessoal, sujeito ativo. Quem é sujeito ativo? O administrador ou o funcionário do hospital. Claro, que é aquele funcionário que vai estar realizando aquela conduta. Veja que, na verdade, também você não pode esquecer da situação da obediência hierárquica. Veja, se um determinado funcionário do hospital realiza aquilo ali mediante uma ordem não manifestamente ilegal de um superior hierárquico, cara, nós temos esta situação, tá? Então tome cuidado com isso, mas a regra é que o sujeito ativo é o administrador ou o funcionário do hospital que vai realizar esta conduta. Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo aqui, tome muito cuidado, o sujeito passivo não é o familiar que está acompanhando o enfermo. Veja, o sujeito passivo aqui vai ser justamente
A pessoa que está no estado de emergência, a pessoa que necessita daquele atendimento emergencial. Até aqui tudo tranquilo, né? Tudo certinho. Então, eu quero avançar com você agora para você poder compreender a conduta. Lá no início, logo do vídeo, nós já começamos a falar a respeito desta conduta, onde nós pontuamos que seria o quê? Exigir cheque, calção, nota promissória ou qualquer outra garantia para assegurar o atendimento. Bacana. Mas, além disso, existe uma outra conduta. Primeiro, tem essa conduta, que é a exigência de uma garantia, a exigência de um cheque, calção ou de uma nota promissória, ou também existe a segunda conduta. Qual é a segunda conduta? Está aqui, bem como o preenchimento de formulários administrativos como condição para o atendimento. Então, além disso, o agente ainda vai condicionar o quê? Ele vai condicionar um preenchimento prévio de formulários administrativos para poder, tipo um contrato de adesão, tá? Ele condiciona isso aí numa formalidade, de uma forma de um contrato de adesão, que, claro, sempre vai estar beneficiando uma parte. Obviamente, a parte mais forte desta relação, que nesse caso vai ser quem? A unidade hospitalar, né? Vai ser o hospital. Gente, e aí é onde mora agora uma seguinte observação interessantíssima. Grave que o artigo fala sobre emergencial. Se é sobre emergencial, nós precisamos nos socorrer do conceito que está lá na Lei 11.935 de 2009, que vai fazer uma diferenciação entre urgência e emergência. Se nós formos analisar claramente a diferença, né, ao senso comum, nós acreditamos que um seja sinônimo do outro, tanto é que existem algumas correntes doutrinárias, minoritárias, mas existe uma corrente doutrinária que diz que tanto serve para emergência quanto para urgência, mas existe uma predominância da corrente que entende que o dispositivo legal fala sobre emergência, a gente não pode entender como urgência também, então tem que ser apenas a emergência. E aí eu quero trazer para você a seguinte observação: atendimento de urgência é aquela ocorrência médica que, na verdade, ela não é imediatista. Ela não é tão imediatista. Por exemplo, ela abrange ali acidentes, algumas complicações no parto, mas veja, ela abrange, o cidadão vai necessitar de uma interferência médica, mas não é uma interferência médica imediatista. E grave esta palavra imediatista, porque é ela que traz toda a diferenciação. Por quê? Porque quando a lei fala agora sobre emergência, ela entende que é aquela situação médica em que a intervenção, é aquela situação clínica, na verdade, em que a intervenção médica deve ser imediata, sob risco de vida ou de lesão irreparável para o enfermo. Então veja, o que se entende é que na urgência ele necessita de um atendimento médico? Necessita. Nas duas ele necessita de um atendimento médico. Lembrando que na urgência ele precisa de um atendimento médico, mas não imediatista. Na emergência ele necessita de um atendimento médico imediatamente, sob pena de sofrer uma lesão ou até mesmo risco para a sua própria vida. Joia? Então grave que o artigo 135A trabalha com a questão da emergência. É isso que nós vamos trabalhar aqui com ele. Joia? Vamos lá. Qual é o tipo subjetivo, pessoal? Somente a forma dolosa. E lembre, é forma dolosa, mas tem um fim específico. Qual é o fim específico? A exigência, a imposição como condição para o atendimento médico hospitalar. Esse crime, claro, que ele se consuma com a indevida exigência, tá? É independente aqui e é irrelevante se a pessoa presta
agora esse calção ou não. Veja que ele diz exigir. Então ele vai restar configurado no momento em que o agente exige aquela condição para o atendimento. A doutrina majoritária entende que é possível a tentativa, tá? Porque é um crime pluriofensivo. Então a doutrina majoritária entende que é possível a tentativa. Gente, quais são as majorantes? Qual é a causa de aumento de pena? A causa de aumento de pena aqui é se ocorrer uma lesão corporal de natureza grave. E claro, se ocorrer uma lesão corporal de natureza gravíssima também, tá? Porque a grave, ela é anterior à gravíssima, então, obviamente, se existir uma gravíssima, passou pela grave. Não vai ser o mesmo raciocínio se houver uma lesão corporal de natureza leve. Então veja, a pena será duplicada se houver o que? Lesão corporal de natureza grave. E a pena vai ser o que? Triplicada, a pena será tripla se ocorrer o que? Se ocorrer morte. Então, isso é um crime perseguido por ação penal pública incondicionada. E volto a te dizer, a situação majorante ela deve ser préter-dolosa. Por que préter-dolosa? Porque o agente aqui tem o dolo na conduta inicial. Qual é a conduta inicial? A conduta inicial de exigir o cheque calção, nota promissória ou outra garantia, condicionando o que ainda? Condicionando o preenchimento de determinados formulários. Essa é a conduta dolosa, é o que o agente tem interesse em realizar. Mas essa conduta vai gerar um resultado culposo, que vai ser ou a lesão corporal grave ou a morte daquele paciente. Bacana? É um crime que é perseguido por ação penal pública incondicionada. Joia? Do artigo 135 para falar com vocês é isso aqui, não tem muitos percalços. Vamos avançar agora e vamos para o artigo 136. Artigo 136, que vai falar sobre maus tratos. Gente, primeiramente eu já quero destacar para você o seguinte: se houver maus tratos no âmbito da justiça militar, será punido pelo CPM, Código Penal Militar. Existe punição específica para isso lá, tá? Inclusive isso foi objeto até de algumas questões de prova, onde um aluno de um colégio militar foi submetido aos maus tratos por um militar. E aquele colégio era militar, administrado pelo Exército Brasileiro. Então, se era pelo Exército, era administrado pela unidade militar, estava sob a égide da lei militar. Então, ali eram maus tratos lá no Código Penal Militar. É bom que você observe e tenha muito cuidado com esses pequenos detalhes, porque esses detalhes fazem toda a diferença na sua prova. Joia? A mesma situação se nós tivermos como vítima quem? Um idoso. Quem é o idoso? Aquele maior de 60 anos. Então, se nós tivermos um idoso nesta situação criminosa aqui de maus tratos, o agente vai ser punido? Vai, mas o agente vai ser punido na forma lá do Estatuto do Idoso, lá, se eu não salvo o melhor juízo, no artigo 99, lá da Lei 10741 de 2003, o Estatuto do Idoso. Bacana? Então, feita aí essa observação, eu quero que você me permita agora fazer a leitura do artigo 136 com você, artigo 136 que vai falar sobre maus tratos. O artigo diz o seguinte: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Gente, a primeira observação aqui é expor a perigo a vida, pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para quê? Para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia. Tá? Bacaninha aqui. É um crime também pequeno, detenção de 2 meses a 1 ano, também é um crime de menor potencial ofensivo, tá certo? E a pena de detenção de 2 meses a 1 ano, se o fato resulta em lesão corporal de natureza grave, a pena é de 1 a 4 anos, e se resultar morte, a reclusão será de 4 a 12.
e ainda tem um aumento de pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Joia? Vamos continuando aqui, avançando. Para quê? Para chegarmos na objetividade jurídica deste delito. Qual é a objetividade jurídica desse delito? A objetividade jurídica do crime de maus tratos é o que? A incolumidade das pessoas que se encontram ali para fins de educação, para ensino, para tratamento ou custódia sob guarda, autoridade ou vigilância do agente. Pessoal, essa aqui é a objetividade jurídica, é proteger quem? Essas pessoas. Nós teremos como sujeito ativo quem? E aí cuidado, tá? Sujeito ativo aqui é aquela pessoa que possui a autoridade. Pessoa que possui autoridade, guarda ou vigilância sobre a vítima. Então, o sujeito ativo do artigo 136 é um sujeito ativo específico porque é um crime próprio, bacana. Sujeito passivo, quem vai ser sujeito passivo aqui, gente? Sujeito passivo, apenas aquelas pessoas que estão sujeitas àquela autoridade. Então, apenas podem configurar como vítimas deste crime aqueles que encontram-se sob o poder disciplinar do agente. E aí, é justamente aqui que a doutrina já faz uma separação. Por exemplo, entre esposas, filhos maiores e os alunos de entidades de ensino também maiores de idade. Tá? Veja o que acontece. Então veja que vai existir essa separação. Por quê? Porque não há essa subordinação entre a esposa e o esposo, entre o pai e o filho maior e entre, os educadores e os alunos maiores de idade. Então, para a doutrina majoritária, maior parte da doutrina, entende que essas pessoas não podem ser vítimas, e cuidado, não podem ser vítimas deste crime. Claramente, eles podem, ser vítimas de outros delitos e não especificamente deste crime aqui. Então, assim, a conduta, gente, é um crime de ação múltipla, tá? Existem várias condutas aqui. E aí eu quero mostrar para você, por exemplo, algumas condutas. E essas condutas estão ali no nosso dispositivo. A primeira coisa é você agora privar da alimentação, é você não promover o tratamento, digamos assim, os cuidados indispensáveis, é você colocar a pessoa para trabalhar. E aqui tem que ter uma diferenciação e você precisa estar atento a isso. Por quê? Por exemplo, trabalho excessivo, o trabalho é perfeitamente possível de ser realizado por aquela pessoa. Mas aquele trabalho, você colocou, foi em excesso, em quantidade superior, diferente do trabalho inadequado. O trabalho inadequado é pior, porque o trabalho inadequado é um trabalho que aquela pessoa que está sob a vigilância ou guarda ou confiada para fim de educação não tem nem condições de realizar e você quer que esta pessoa realize este trabalho, certo? Então, por exemplo, também tem a questão da correção, que pode ser tanto um abuso físico ou um abuso moral do meio de correção. Claro que você vê perfeitamente viável aqui o que a legislação fala. A legislação fala que é você o quê? Só vou ler a parte final aqui, olha. Quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Então veja que não está proibindo claramente a correção, não está proibindo a disciplina. Claro que a correção e a disciplina devem ser feitos na forma legal, de forma, digamos assim, de forma compatível com a lei e, claro, de forma eficaz, suficiente e não de forma abusiva, de forma exagerada. Então, não é a simples correção, não é a simples disciplina. É desde que essa correção ou disciplina seja feita de forma abusiva. Bacana? Vamos avançar? Não existe isso aqui na forma culposa. Não tem o crime de maus tratos culposo. Por quê? Porque existe o dolo consistente em maltratar a vítima. É o dolo específico de maltratar, de expor a perigo.
E claro que vale observar o quê? Que é indispensável que o agente tenha consciência que ele está agindo em situação de abuso. No caso dele abusar dos castigos físicos, por exemplo, ele precisa saber que ele está agindo de forma abusiva. Então, não tem maus tratos doloso, não tem maus tratos culposo, corrigindo aqui, tá? Não tem maus tratos culposo, doloso, claro, é o que existe, certo? Doloso é o que existe. Então, gente, quando é que se consuma? Esse crime vai se consumar, gente, com a criação do risco para a vítima. É por isso que o crime diz, olha, expor a perigo. É um crime que não vai precisar necessariamente de um resultado naturalístico. Até porque nas situações em que determinados resultados ocorrerem, a pena vai ser o quê? Qualificada, né? Vai ser a figura qualificadora. Então, o resultado naturalístico aqui, ele vai servir, na verdade, para qualificar e não para consumar. A partir do momento que se cria um risco para as vítimas, o crime está consumado. Então, veja que, majoritariamente, a doutrina entende que a conduta de privação de cuidados ou de alimentação, e é só essa aqui que você precisa ter cuidado, se você vai privar de cuidados ou de alimentação, a doutrina majoritária entende que esta conduta, por exemplo, a de abuso de disciplina ou de castigo não, mas é só a de privação de alimentação ou de cuidados, a doutrina majoritária entende que é preciso uma habitualidade, ou seja, é preciso a reiteração de condutas. E sobre a tentativa, a doutrina entende que algumas condutas são possíveis também ter a tentativa. Um grande exemplo que nós temos em vários livros clássicos do direito penal é aquela situação do sujeito que está prestes a espancar o filho e é impedido por um vizinho, tá? Ele vai corrigir, ele vai usar de forma abusiva para provocar uma disciplina ou uma correção e acaba sendo impedido por o vizinho que, por circunstâncias alheias à sua vontade, ele não consegue finalizar aquela conduta ali. Bacana, gente? Tranquilo? Quais são essas situações, melhor dizendo, qualificadoras? Aquela situação que eu já pontuei para vocês. Se o fato resulta em lesão corporal de natureza grave, então qual é a situação que vai gerar aqui o crime qualificado? Lesão corporal de natureza grave e também o que? Se for praticado contra o menor de 14 e também se for o que? A morte. O melhor dizendo, morte e lesão são qualificadoras. Se a vítima for menor de 14, é um aumento de pena. Só fazendo essa correção aqui. Menor de 14 é aumento de pena. Menor de 14, se a vítima for menor de 14, é aumento de pena. E se ocorrer morte ou lesão, terá uma figura qualificadora. Professor, então no caso aqui de lesão corporal e de morte, vai seguir o mesmo raciocínio do crime anterior? Perfeitamente. Tá? Lembre que esse resultado de lesão corporal grave ou esse resultado de morte, ele precisa ser o quê? Culposo, porque o dolo do agente é praticar a figura do caput. E aqui, né, ele se dirige a fazer uma conduta do caput, mas por culpa acaba gerando isso aqui. Ele iniciou no dolo e finalizou na culpa. Dolo no antecedente, culpa no consequente. O crime é o que nessa situação? Préter-dolosa. E é perseguido por ação penal pública incondicionada. Joia? Tudo tranquilo até aqui? Tudo certinho? Vamos agora para a gente finalizar, falar a respeito de quê? Falar a respeito do crime de rixa. Eu quero falar... Então, né, falando com vocês agora sobre o crime de rixa. O que é o crime de rixa? 137 do Código Penal Brasileiro. O crime de rixa, gente, diz o seguinte: participar de rixa salvo para separar os contendores, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. E o parágrafo único: se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então vamos lá. Gente, qual é a objetividade jurídica do crime de rixa? A vida e a saúde das pessoas envolvidas. O que eu preciso que você compreenda do crime de rixa, que ele é um pouco específico, é na questão relacionada, por exemplo, aos sujeitos do delito. Quem são os sujeitos? E aqui nós temos um crime, né, dos poucos, mas temos um crime de concurso necessário, ou seja, existe a participação de no mínimo 3 pessoas. Ainda, claro,
que alguns sejam menores de idade na troca de agressões. Gente, sujeito ativo e sujeito passivo aqui, nós temos, né, a situação contraposta, onde os rixosos agem um contra os outros, e assim, a um só tempo, o cidadão ele vai ser sujeito ativo e sujeito passivo, porque ele está em atividade, como também está sofrendo, né, a atividade de alguém. Então lembre, aqui é um crime de concurso necessário. É preciso no mínimo 3 pessoas para configurar a rixa, sendo que o concurso necessário vai dizer para nós também o quê? Que ao mesmo tempo o sujeito ele vai ser o quê? Ele vai ser sujeito ativo e vai ser sujeito passivo. Bacana? E eu quero que você observe o seguinte, que no crime de rixa nós vamos ter 2 situações interessantes, tá? Aqui a participação, a conduta pode ser tanto material quanto moral, viu, gente? Então tome muito cuidado, porque na situação moral, claro, é aquele agente que efetivamente se embola ali. É aquele cara que efetivamente está participando da conduta. Ele está dando soco, ele está dando pontapé, ele está participando de tudo ali. E tem também a galera da intriga, né? Ele não efetivamente ingressou, mas ele fez o quê? Uma participação moral. É aquele que incentiva os demais a se degladiarem. Ele incentiva. É claro que o partícipe moral deve ser no mínimo a 4ª pessoa, já que a rixa vai exigir um concurso necessário de pelo menos 3 pessoas. E claro, gente, é aquilo que a doutrina chama de partícipe da rixa e aquilo outro é o autor e sujeito também ao mesmo tempo. Então veja, o sujeito aqui, sujeito ativo e passivo, vai ser, claro, a pessoa que está naquele bolo ali, é um concurso necessário de pelo menos 3 pessoas, lembrando que a participação pode se dar de forma material ou de forma moral. Joia? E aqui agora, preste uma atenção. Imagine uma situação hipotética agora que durante uma rixa, tá? Durante uma rixa, a pessoa agora empunha uma arma. Empunha uma arma. E age contra alguém daquela rixa. É possível a legítima defesa na rixa? É possível a legítima defesa na rixa, gente? Pensou 2, 3 ou 4 segundos. Vamos lá. Gente, não é possível legítima defesa na rixa, pois quem participa comete ato dela o quê? Antijurídico. O cara tá participando da rixa, não tem que falar. Eu estava em legítima defesa, sendo que ele também estava agredindo o outro. Então, por exemplo, a consumação desse crime vai ocorrer justamente com o quê? Com a troca de lesões. E aí, claro que é por isso que a tentativa não é possível. Existem um ou outro doutrinador que defende, mas a grande maioria defende que não é possível. Por quê? Pois ocorre a rixa e o crime está consumado. Ou seja, se ela não iniciou, não tem crime. Entendeu? Mas se iniciou, o crime está consumado. Se não iniciou a contenda ali, aquela situação, não tem um crime. Mas se iniciou, o crime está consumado. E dentro daquele espírito que nós falamos que não há, tá? Não há legítima defesa no crime de rixa, é bem verdade que eu quero trazer para você uma situação. Então veja, se durante uma rixa, uma pessoa agora pega um revólver para poder atingir o outro rixoso, e esse se defende matando aquele que estava com a arma, ele responde pela rixa, tá? Por quê? Porque esse crime já estava consumado, ou melhor, consumado, estava o quê? Consumado, tá? E aí sim, nessa hipótese, ele estará abarcado por uma legítima defesa. Então só vai haver essa legítima defesa se for relacionada ao homicídio nesta situação. E temos também aquilo que a doutrina costuma chamar de quê? De rixa qualificada. Ou seja, se ocorrer a morte ou lesão de natureza culposa, terá-se a aplicação que, pelo fato da rixa, de 6 a 2 meses. Então, gente, só corrigindo aqui a situação qualificada, tá? Não sei se eu falei culposa, mas não existe rixa culposa, tá? Então é rixa qualificada. Bacana? Joia? Tudo certo aqui com vocês?
Gente, o crime de rixa é um crime bem pequeno. Você só precisa ter cuidado com essa situação do concurso necessário e de quem são os sujeitos desse crime aqui. Não tem tanta particularidade, é um crime perseguido por ação penal pública também incondicionada. Certo, gente? Ok? Pessoal, então falamos desses 3 dispositivos. Eu acho que deu para ficar tranquilo para vocês. Nós vamos fazer, tá, o trabalho e depois do trabalho nós vamos pontuar alguns outros artigos, tá certo? Fiquem com Deus, até uma próxima e boa aula para todos.